atravessar. Observe que a primeira imagem que ele tem é que é impossível de atravessar por ser um ribeiro e as águas serem profundas. Ele vai dizer isso, porque as águas eram profundas. Então a profundidade impedia que ele andasse. E à primeira vista, a profundidade impedisse que ele atravessasse. Essas águas deveriam ser atravessadas somente a nado. Então, ele vê aqui a solução. Já que são águas profundas, eu preciso atravessar a nado. Somente nadando dá para atravessar, devido à profundidade. Porque na profundidade, a nossa ação ela tem que ser diferente. Meu Deus! Ele finaliza dizendo, um ribeiro pelo qual não podia passar. Isso é sempre lindo. Deus! Aleluia! Aleluia! Meus amados irmãos, introduzido já foi nessa noite o nosso texto de tema, mas vale a pena ressaltarmos e entendermos o que está acontecendo. Ezequiel, no capítulo de número 47, ele está tendo uma visão essa dada pelo Senhor. E ele relata nessa visão que um homem aparece diante dele com uma vara de medir, com uma cana de medir. Este homem chama ele para viver um momento, uma experiência. Ezequiel, um profeta de Deus, ele recebe este chamado deste homem, deste ser. E este homem chama ele para adentrar dentro de um rio. Ele entra, a Bíblia diz que ele vai andar uma certa distância. As águas davam nos tornozelos. Quando ele chega com aquelas águas no tornozelo, aquele homem que com ele estava olhando já não está mais ali, ele está adiante. E fala, venha mais um pouco. As águas dão agora em seus joelhos. Então, pela terceira vez, ele vai dar alguns passos além. Agora, as águas estão pela sua cintura. Primeiro o tornozelo, o joelho, a cintura. Aí chega um ponto a qual ele observa o cenário, observa tudo quanto está acontecendo e ele tira uma conclusão. Ora, agora as águas são muito profundas e por serem muito profundas, não tem como atravessar. É impossível atravessar, a não ser que a gente use o nado, a experiência, que nós possamos usar este nado, que é a habilidade de flutuar sobre águas e se locomover, onde os seus pés não alcançam o chão. Então mesmo, sem você alcançar o chão em um rio, você consegue se locomover devido ao nado. O nado é uma ferramenta a qual o profeta tem para atravessar nessa alta profundidade. Ele entende tudo isso. O homem chama ele para fora. Ele sai daquele cenário. Ele começa a olhar ao redor. Ele começa a olhar do lado de fora. Ele começa a enxergar árvores que estão crescendo, produzindo frutos. E aquele homem diz a Ezequiel, olha, essas águas por onde passar, elas trarão vida, elas curarão, elas sararão a terra. Uma experiência a qual Ezequiel, ele vive com o Senhor. É embasado nessa tema, embasado neste texto, embasado nessa história que nós iniciamos a mensagem dessa noite. O profeta Ezequiel, ele é um homem, assim como outros profetas, a qual assume uma missão, um cargo, um homem que recebe uma vocação de Deus. Haja vista que a vocação do Senhor, ela não é tão fácil como nós pensamos a título de profeta nos dias de hoje. Ezequiel, ele recebe um chamado para ser um profeta do Senhor, mas nem sempre foi assim na sua vida. Ezequiel, ele é levado ainda muito novo, preso para a Babilônia, na condição de um escravo. Nós bem sabemos que o Império Babilônico, ele vai cercar e tomar tudo o que o povo judeu possuía. Haja vista que nos cercos a qual eles faziam naquela época, era já de liturgia, já era uma rotina. Quando um exército inimigo entrava em uma cidade, entrava em um reino, eles iam até o palácio
eles iam até a casa real e eles dominavam o rei. Dominando assim o rei, eles tinham domínio de todas as pessoas que eram súditos daquele rei. Então, por exemplo, nós queremos dizer que a Babilônia queria dominar Dores da Vitória. Eles iriam vir aqui, o Império Babilônico viria aqui, procuraria a casa do rei, iria na casa do rei e prenderiam o rei. Quando eles prendessem o rei, todas as pessoas, os habitantes de Dores da Vitória, perderiam a sua esperança, perderiam a sua fé e tornariam a obediência àquele que prendeu. Porém, com Israel era diferente. Por quê? Eles prendiam o rei de Israel, porém Israel continuava tendo esperança, continuava acreditando. Mesmo com o seu rei, o seu líder político, o seu líder que exerce geograficamente o domínio de tudo preso, Israel ainda tinha uma esperança. Por quê? Todo o povo que acredita em Deus e tem fé no Senhor, ele tem esperança. Mesmo que no mundo que nós vivemos, no mundo onde nós depositamos a nossa confiança em homens, às vezes isso vem a falhar. Mas nós sabemos que temos um Deus que cuida de tudo. Sabendo disso, a Babilônia não prende somente o rei, mas ataca então o santuário do Senhor. E o que eles fazem? Já que este povo tem a esperança em Deus, vamos acabar com a igreja deles. Vamos atacar o santuário do Deus deles. Porque se a gente vencer o Deus deles, a gente vence eles. E a Bíblia diz que eles entram no santuário do Senhor. Eles começam a quebrar as coisas santas, começam a roubar os utensílios sagrados do templo. Os sacerdotes e os levitas são todos mortos a fio de espada, para mostrar para o povo que Deus estava sendo vencido. Ezequiel, ele era um levita, ele era um sacerdote. A sua vida inteira ouviu de seu pai que quando completasse 30 anos de idade, ele seria um sacerdote na casa do Senhor. Ele oferecia sacrifício, ele iria servir no templo como os demais sacerdotes. Porém, devido a essa invasão da Babilônia, provavelmente Ezequiel vê os seus parentes, os seus familiares da tribo do sacerdote, da tribo dos levitas, morrerem a fio de espada. Por que Ezequiel não morreu? Talvez seja porque ele era um jovem, e o escravo jovem, ele oferecia muitos benefícios. Por quê? Porque ainda tinha muitos anos para se viver, e porque tinha força. Então, o Império Babilônico ele vai focar nos jovens. Haja vista que nós vemos isso com Daniel. Mas olhando para mim nessa noite, nós entendemos que Ezequiel ele é um sobrevivente. Só que a vida traz a ele coisas a qual ele não queria viver. E preparado para viver o ministério de sacerdote, agora tudo aquilo que ele tinha estudado, que ele tinha aprendido com seus pais, é perdido, devido a este cativeiro. Ezequiel ele é levado para a Babilônia, e ele vai ficar na Babilônia durante 5 anos. Talvez as pessoas olhassem para ele e dissessem: o seu pai foi um mentiroso, porque o seu pai ministrava no templo, e o seu pai profetizava que nós seríamos vencedores. O seu pai profetizava a bênção. E olha a condição a qual nós estamos hoje. Uma condição de escravo. Perdemos a nossa terra natal. Perdemos os nossos bens. Muitos de nós perdemos as nossas famílias. Parece que é o fim. Ezequiel, durante 5 anos, ele vai viver isso na Babilônia. E só para nós entendermos, o povo judeu faz um assentamento à beira de um rio. Este rio se chama o Rio Quebar. E a Bíblia diz no capítulo 1 de Ezequiel, que Ezequiel está lá mais um dia, no meio daquelas pessoas, à beira de um rio Quebar. Só que ele vai começar a entender e a ver uma coisa a qual vai acontecer diferente. E a Bíblia diz que quando Ezequiel ele está à beira de um rio Quebar, ele começa a olhar para o céu e ele vê o céu se abrindo. Ele vê o céu se abrindo e ele começa a ter uma visão de Deus. Na cabeça de Ezequiel, o povo tinha sido abandonado, porque Deus não estava falando mais. E Deus falava com o povo no templo, porém o templo agora está muito longe, aproximadamente 1.400 quilômetros a 1.500 quilômetros, e parece que Deus se afastou do povo e que Deus abandonou o povo. Só que
mesmo num cenário a qual a improbabilidade reinava durante aquelas pessoas, onde as pessoas haviam perdido a esperança e Deus não manifestava a sua glória, um dia Deus olha do céu para a terra, olha para Ezequiel, e a Bíblia diz que Deus abre o céu para dar uma visão para o profeta. Eu gosto disso, porque quando as portas da terra se fecham para os crentes, a porta do céu ainda permanece aberta. E quem diz isso não sou eu, é a Bíblia Sagrada. João no Apocalipse diz que mesmo estando em uma ilha abandonado, jogado à morte, ele olha para o céu e ele vê uma porta aberta e um semelhante ao Filho do Homem que o chama e diz: vem para cima, João. Eu estou tentando te dizer que por mais que as coisas pareçam estar no fim, que por mais que pareça que Deus não está no controle, nessa noite existe uma porta que o homem não pode se fechar, existe uma porta que o diabo não pode fechar, existe uma porta que a fofoca não pode fechar, que a calúnia não pode fechar. E que porta é essa? É a porta do céu, é a porta da comunhão, é a porta da intimidade. Você está aí, você já desanimou nessa noite, irmão? Nessa noite Deus está nos dizendo: olha para cima, porque levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mesmo num cenário aonde parecia que Deus não falava mais, Deus abriu uma porta, Deus abriu um céu e falou: eu vou me revelar a você. A verdade é que na mente de Ezequiel, na mente das pessoas, Deus só falava no tempo. Mas o nosso Deus é um Deus que fala no tempo, mas também fala lá no nosso trabalho, também fala quando você está fazendo uma tarefa de casa. O problema é que Deus fala, mas nós não sabemos ouvir. Que Deus fala, o problema é que muitas das vezes nós não sabemos interpretar o que Deus está falando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus dá a Ezequiel uma visão. E Ezequiel, ele consegue contemplar 4 seres. Esses seres tinham 4 faces, 4 asas. A Bíblia diz que sobre as asas destes seres tinha um firmamento. E em cima deste firmamento um trono. Em cima deste trono um homem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Entenda que Deus está se apresentando a Ezequiel, está dando ao profeta uma visão, está mostrando para ele algo do céu, está se revelando para ele a glória de Deus. O livro do profeta Ezequiel, ele é um livro a qual a glória de Deus se manifesta e se apresenta ao homem. A verdade é essa, que eu e você não somos dignos de nada, mas Deus busca um relacionamento, e Deus busca nos mostrar, e nessa noite, a propósito, Deus tem algo para revelar para cada um de nós. A pergunta que eu te faço é: você tem coragem de desfrutar disso tudo? Você tem coragem de vivenciar isso tudo? Qual tem sido a nossa resposta em contraproposta ao chamado de Deus? Que Deus nos chama, que Deus mostra, nós sabemos disso, que Deus tem poder, nós já sabemos disso, de cor e salteado. A pergunta é: o que temos feito em meio a tudo isso? Ezequiel tem essa visão, e agora Deus apresenta a Ezequiel, e Deus fala com ele: olha, Ezequiel, você já viu tudo isso? Ezequiel: sim, eu vi tudo isso. Mediante essa visão, o profeta cai de rosto na terra. Por quê? Ele está contemplando algo que não é da terra, e ele se dobra com o rosto na terra. Ele não consegue ficar de pé na presença do Senhor. E Deus chama Ezequiel para ser um profeta. Deus chama este homem, Deus diz para ele: olha, eu tenho uma missão para você. Mas Ezequiel podia dizer dentro de si: não, os meus sonhos morreram lá em Jerusalém. Eu não consigo ser um sacerdote, eu não vou conseguir servir ao Senhor. E Deus está dizendo para Ezequiel: eu te trouxe para a Babilônia porque eu tenho um projeto para você aqui. Meu Deus. Onde a gente acha que acabou,
é apenas um momento para Deus iniciar algo em nossa vida. Porque talvez para Ezequiel tudo tinha acabado, o chamado tinha acabado, não tinha mais jeito, e Deus está dizendo: não, peraí, talvez você acha que acabou, mas já vai começar a partir de agora. Vai começar a partir de agora. Irmãos, tendo essa visão, Ezequiel caído no chão, Deus olha para ele e fala: se coloca de pé. Glória a Deus. A primeira ordem de Deus mediante a isso é: se coloca de pé. Meu Deus. E a Bíblia diz que ele se coloca de pé, mas o Espírito entra nele e coloca ele de pé. Por quê? Ficar de pé no nosso corpo físico é muito fácil. A gente consegue ficar de pé, caminhar, vir no culto, participar das coisas do Senhor, estando de pé somente na carne. Tem muita pessoa que está de pé, mas está de pé somente na carne. Você, quando precisa dele, ele não pode te ajudar. Quando você pede um favor, ele nunca está disponível para nada. Ele está de pé, ele frequenta as nossas reuniões, ele é simpatizante de crente, ele fala o idioma do crente, às vezes carrega até uma Bíblia debaixo do braço, só que se não, ele está de pé na carne, mas a sua vida espiritual não está de pé. Aí a Bíblia diz que Deus, vendo Ezequiel naquela situação, o Espírito de Deus entra nele e coloca ele de pé. E eu gosto disso, porque agora vai começar um relacionamento entre Deus e um homem, e o homem não consegue ficar de pé sozinho. Aí Deus fala: eu vou te usar, só que na sua insignificância eu vou te levantar, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, e nessa noite Ele está aqui, nessa noite Ele veio nos visitar, nessa noite Ele veio te encontrar. Você tem um glória a Deus para esse Jesus aí? Aleluia! Porque não basta estar de pé. Às vezes você olha e fala: fulano lá, olha que unção, rapaz, fala muito bem, só que está de pé diante dos homens. Mas eu quero ver ficar de pé diante do Senhor. É estar de pé diante do Senhor. Ah, pregador, você está equivocado, não tem como fazer isso. Eu te apresento Ezequiel capítulo de número 37. E veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou no meio de um vale, e me colocou no meio deste vale. E Ezequiel diz que era um vale de ossos sequíssimos. E Deus pergunta para ele: filho do homem, poderão esses ossos reviver? Ezequiel responde: o Senhor é quem sabe. Deus fala para Ezequiel: profetiza. Ezequiel profetiza, e a Bíblia diz que os ossos começam a se ajuntar, e a carne começa a ser estendida, a pele é estendida, e eles é colocado de pé. Aí Deus fala de novo: profetiza de novo, porque está de pé, tem aparência que está de pé, só que está morto, não tem o Espírito. Ezequiel profetiza pela segunda vez, e aqueles que estavam de pé, com a aparência que estava vivo, estavam mortos. Mas quando o Espírito entra, a Bíblia diz que um grande exército se coloca de pé. Ao Espírito que coloca a crente de pé está aqui nessa noite. O Espírito que levanta está aqui nessa noite. Eu já consigo sentir Ele. Eu já consigo contemplar Deus levantando ministérios nessa noite. Eu já consigo contemplar Deus levantando pessoas que chegaram caídas, arrastando sem força nenhuma. Olha, Deus te trouxe aqui nessa noite, irmão. Não é para você voltar rastejando para sua casa, não. Não é para você voltar de cabeça baixa, desanimado, não. Deus te trouxe aqui para te colocar de pé. Irmão, se tem alguém comigo nessa palavra, eu te convido a levantar a mão aí, hein? Eu te convido a levantar a mão aí, hein? Eu te convido a levantar a mão aí, hein? Deus está passeando no nosso meio nessa noite. Eu vejo Deus levantando pessoas aqui. Eu vejo Deus dando unção de força para pessoas aqui. Irmão, não é mais um sábado qualquer. Nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: independente do que a vida te fez e que você ficou prostrado, o Espírito Santo te levou. Quantos recebem a presença desse Deus?
Porque o homem fala, se cair tem que ficar para lá. O mundo fala, pecou, tem que abandonar. Só que o nosso Deus nessa noite veio aqui te encontrar, veio aqui me encontrar. E a proposta de Deus é, quer ficar de pé, quer começar de novo, quer uma segunda chance. O céu tem tudo isso para nós aqui. Feche os seus olhos por algum instante. Eu te convido a falar com Deus. Eu te convido a adorar o Senhor. Não se preocupa com mais nada. Eu te convido a adorar o Senhor neste momento. Espírito Santo que me usa neste lugar. Eu quero um filho, uma filha do Senhor, sem forças para se levantar. Eu te peço nesse momento, visita esse coração aí agora. Visita essa vida aí agora, Pai. E coloque de pé diante da sua presença. Aleluia. Deus fala para esse aqui. Se coloque de pé. E o que é ficar de pé? É ficar na posição de ouvir a Deus. Aí Deus fala para Ezequiel, olha, agora que eu te dei uma visão, eu faço um chamado na sua vida. E Deus apresenta a Ezequiel qual seria a missão do profeta. Deus fala para ele, você vai pregar para um povo de duro coração. Você vai pregar para um povo de dura serviço. Você vai pregar, mas muitas vezes eles não vão te ouvir. Eles te cercarão como escorpiões. Assim é na vida de um profeta. Irmãos, se Deus chegar para mim e para você e colocar essa proposta na nossa vida, olha, você vai pregar, mas você vai pregar e você vai ser maltratado. Você vai pregar, mas você vai pregar e você vai ser rejeitado. Você vai pregar, mas você não vai ter resultado. Irmãos, todos nós queremos resultado na obra do Senhor. Todos nós queremos conversão. Todos nós queremos ver as pessoas reagindo à palavra quando sai de dentro de nós. Só que a vida dos profetas não era assim. Eles pregavam e eram rejeitados. Foi assim com Isaías, foi assim com Jeremias, foi assim com Ezequiel. E a pergunta que eu te faço é, por que falar de um Deus, pregar para um Deus, para pessoas que não querem ouvir? E por que gastar a nossa vida na obra do Senhor se não existe resultado? Na ótica humana, a gente deve parar. Por quê? Se eu prego para o irmão Irineu, permita-me te usar aqui nessa noite. Eu visito o irmão Irineu toda semana. Eu falo de Jesus para ele. Mas tudo que ele faz é me bloquear no WhatsApp, é rejeitar as minhas ligações, é falar mal de mim com os amigos. Será que eu preciso insistir na vida deste irmão? Para que falar de Jesus para ele? É porque um dia o irmão Irineu vai se apresentar diante do trono do Senhor e Deus vai falar para ele, Irineu, você não se converteu. E o irmão Irineu pode dizer, mas eu não tive oportunidade. E Deus irá falar, não, o irmão Héricles correu atrás de você, ele foi, ele te visitou e você não quis. Irmão, o profeta do Senhor, ele é fiel ao ministério independente de resultado, ele é fiel ao chamado independente de resultado. Se o resultado for positivo, a gente está aqui, mas se não tiver resultado, a gente continua falando de Deus, continua pregando que Deus cura, que Deus faz, que Deus salva, porque quem nos chamou foi o Senhor, ele é o dono da obra e ele entrega as orientações. Basta nós fazermos o ID que ele nos olhe para mim. Mediante a tudo isso, Ezequiel poderia dar uma resposta para Deus e falar, eu não quero. Mas ele não diz isso. Ele aceita o chamado do Senhor. E ele vai agora trabalhar para a seara do Senhor. Ele vai pregar a palavra de Deus. Ele vai entregar a sua vida a Deus. E a vida dele ia pregar a palavra. Só que existe uma ordem. Primeiro, Deus mostra a Ezequiel uma revelação. Isso não é uma regra para todos nós. Mas Deus mostra a Ezequiel uma visão. Deus revela algo celestial para ele. E isso o encoraja.
Por quê? Ele está vendo a glória de Deus e ele está entendendo que Deus é poderoso para fazer tudo isso. Mediante no seu dia a dia, quando alguém chega para ele e fala: Ezequiel, você está perdendo seu tempo, cara, você não está cuidando da sua saúde, você não constrói uma casa boa, você só fica atrás de igreja, está fanático, o que está acontecendo? Para com isso, larga a obra, vai trabalhar, rapaz, deixa esse negócio de crente para um lado. Ezequiel pode virar e dizer: não posso. Rapaz, larga o ministério, não tem como. Para de pregar, não, eu não posso. Por que, Ezequiel? Ninguém te ouve, rapaz, você é gago, você fala mal, você se tropeça nas palavras. Talvez Ezequiel poderia dizer: é que eu vi uma coisa. Deus me mostrou uns negócios aí, sabe? Você não viu não, você não entende não, mas eu sei o que Deus me mostrou, eu sei o que Deus me chamou, eu sei o que Deus me prometeu. É por isso, irmão, quando você vê um crente meio doido assim, meio fanático, que não larga a mão do arado, você olha para ele e fala: esse cara é doido, não é nada, é que ele viu coisas que você não viu, é que ele desfruta coisas que eu e você não desfruta. E amém. Quando Deus revela algo do céu para a nossa vida, Ele nos encoraja a prosseguir. Irmão, tome muito cuidado a você fazer um comentário a respeito da vida de alguém, porque você não sabe o que Deus tem com aquela pessoa. A gente não sabe o que Deus tem com aquela pessoa. Talvez vocês me vejam